Olá! A paz do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e te alcance com toda sorte de bênçãos dos céus. Estamos aqui em nossos momentos com a palavra. Jesus Cristo, o verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 3. Aqui o verso, a partir do verso 7, está escrito assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Estirarei a iniquidade desta terra em um dia. O que o Senhor está dizendo com essa palavra? Isso é uma profecia aqui de Zacarias, onde Deus diz que ele mandaria o renovo. E que aqueles que andavam no caminho do Senhor, aqueles que cumpriam a palavra de Deus, seriam eles quem julgariam a casa do Senhor. O que significa isso? Significa que nós vamos julgar a terra. Nós vamos julgar aqueles que estão aqui e que não quiseram receber a Jesus como seu Salvador. E o Senhor diz assim, olha, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. A pedra que ele está falando aqui, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Os 7 olhos são 7 olhos do Espírito de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, todos em Jesus Cristo, a pedra que Deus colocou aqui na terra. Quando Jesus desceu às águas, as pessoas viram vir sobre ele como forma corpórea uma pomba, e era o Espírito simbolizando o Espírito Santo que vinha sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus andou aqui na terra durante 30 anos e não fez nenhum milagre. Tanto que quando ele esteve na cidade dele, depois de ter sido batizado e ser cheio do Espírito Santo, aqueles que o conheciam diziam, mas quem que é esse? É não o carpinteiro, filho do irmão José, da irmã Maria? Ah, não, tá, o irmão dele está aqui, congrega com a gente. As irmãs dele congregam aqui com nós. Esse cara não faz nada. Eles estavam dando testemunho daqueles que eles viram em Jesus até os 30 anos de idade. Então não adianta as pessoas quererem, Jesus fez e fez e fez. Não, Jesus fez só depois que foi batizado. Quando João batizou e a pomba desceu sobre ele, e era simbolizando o Espírito Santo, e ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Jesus era filho de Deus desde que nasceu. Mas ele se despojou de si mesmo. Ele deixou um trono de glória, de esplendor no céu e se fez homem. Por isso o próprio Jesus dizia, o filho do homem. Ele sempre disse, ele era o filho do homem, porque ele nasceu na terra. E isso dá legalidade para mim e para você. Por quê? Porque só aqueles que nascem na terra têm direito a ela. Qualquer espírito que vem na terra, sem um corpo, sem ter nascido de um corpo de uma mulher, não é da terra. São demônios, espíritos demoníacos, Satanás. Só eles que não têm corpo aqui na terra. A Deus colocou aqui o seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio em carne. Por isso, a Bíblia diz que todo aquele que não é de Deus não confessa que Jesus veio em carne, porque essa é a condenação deles. Jesus veio em carne, se fez carne, levou sobre a sua carne os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ele se fez pecado para que nós fôssemos livres. E nessa profecia, o Senhor está dizendo, sobre ele será os 7 Espíritos, ou seja, Jesus foi pleno do Espírito Santo depois do batismo. 3 anos e meio operando na plenitude do Espírito Santo, mas homem, como eu e você, porque ele se despojou disso. Ele se despojou da sua glória, se fez pobre,
para que nós fôssemos ricos, através da aliança de sangue que Ele fez conosco. E nessa aliança de sangue, tudo que é meu, eu entrego a Ele, porque tudo que era dele, Ele entregou para mim. E assim é para todos aqueles que o confessam como Salvador da sua vida. Amém? Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos dos céus. A paz do Senhor.